Graças a Deus, mais uma ministração da parte do Senhor ao seu coração. Só o Senhor é Deus, só a palavra de Deus é a sabedoria e somente ela pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Porque Deus é bom, graças a Ele eu estou vivo e posso lhe ministrar a palavra. Então, por Ele, graças a Ele, para Ele, esse culto. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente os filhos de Israel praticaram o que Yahvé, o Senhor, condena. Assim o Senhor Deus os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete-Haigon. Cícera é um homem, tá? Os israelitas se lamentaram e clamaram a Yahvé, porque Jabim, que possui 900 carros de ferro, o estavam subjugando havia 20 anos. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que fica entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam. Baraque, filho de Abinoam, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali. Ele declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena: prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Cícera, o chefe dos exércitos de Jabim, marche com seus carros e as suas tropas ao rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos, e tu os vencerás. Então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, também não marcharei. Ao que Débora lhe assegurou: que seja como pedes, certamente irei contigo. Contudo não serás tua a glória dessa empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente partiu Débora com Baraque em direção a Quedes, ao que Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e se prepararam 10.000 homens que os seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Veja, foi dito para ele fazer, foi dado-lhe uma ordem: faz assim. Contudo, aquele homem duvidou e colocou a profetisa para marchar do lado dele. Olha, então se é de Deus mesmo, você vai vir do meu lado, e daí, né, se é verdade mesmo, então você vai estar comigo. Se não é verdade, você não vai querer vir, né, de medo de morrer. Então você vai vir comigo, se é verdade desse negócio, colocando ela junto na batalha, né? E a ordem era para ele ir. Então tá, Deus falou: ó, vai, mas a vitória então tá na mão dela. Não estou dizendo que a culpa é dele de fazer assim, né? Mas ele duvidou naquele momento, né? E a gente sabe que a honra vem acompanhada da fé. A fé vem acompanhada de honra. Então, quanto mais fé, mais honra, né? Então, vamos lá. Entre mentes, o queneu Eber tinha se separado dos demais queneus e do clã dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Tissanaim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Anunciara a Sirem que Baraque, filho de Abinoam, havia subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas de Harosete-Haigon, ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente?
Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. E Yahvé encheu de pânico a Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os soldados inimigos até Harotzet e Raigon. Todo o exército de Sísera foi morto ao fio da espada, não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã de Queneu Eber, do clã Eber. Saindo Jabel ao encontro de Sísera, ofereceu-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou-lhe o convite e ela o cobriu com um tecido. Então ele rogou: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que tinha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: põe-te alerta e entra à entrada da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde imediatamente: não. Então Jael, esposa de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou de mão um martelo, e foi-se mansamente a ele. Ele cravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até ficar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. Eis que surge Baraque, perseguindo a Sísera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou-lhe: vem, e te mostrarei o homem que procuras. E ele entrou com ela e contemplou Sísera caído, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Assim Deus derrotou humilhantemente naquele dia a Jabim, rei de Canaã, perante todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais sobre Jabim, rei de Canaã, atacando sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Foi um massacre, né? Veja, aquele homem, ele estava por 20 anos fazendo mal. Por que ele estava fazendo mal? Subjugando o povo. Subjugando, você está vendo a palavra? Subjugando o povo. Então ele estava por 20 anos fazendo isso. 900 carros, então era um forte que estava subjugando. Mas o povo clamou ao Senhor, o povo se arrependeu naquele momento e se voltou-se a Deus. O povo tomou para si: olha, isso que a gente está passando não é do homem, isso é de Deus. E se volta a Deus porque eles perceberam que pelo próprio braço não podiam vencer, pela própria força não ia dar certo. Entende? Que eles estavam subjugados. Então Deus, ele permitiu que o inimigo se apoderasse, tivesse força e viesse de encontro. Deus permitiu isso. Deus permitiu força ao inimigo, ao adversário. Então veja, se você é um cristão e você segue a Jesus, mas se em algum momento você saiu, se distanciou em alguma situação, que Deus lhe perdoe, lhe bendiga, lhe dê perdão, né? Mas se isso aconteceu, o que acontece? Você não consegue vencer. Há uma força contra você, é o inimigo, porque você está longe do caminho do Senhor, você está em desagrado a Deus, então você está desagradando a Deus, como é que Deus vai ser a teu favor, né? Mas ao se voltar a Deus, ao se voltar ao Senhor, o que te afrontava, o forte que estava te derrubando, que queria te destruir, que estava pronto a te fazer mal, é humilhado, porque ele não é vencido por você, e não é a tua sorte que te livra disso, mas é a mão do Senhor. Então, perseverar no caminho e na verdade, na vida, para que assim seja achado por Deus e protegido por Deus e liberto por Deus. E o teu adversário, o teu oponente, né, o quem vai contra você, o teu inimigo, não te vença. Antes, permanecer no Senhor é a palavra dessa ministração, né, que foi dita aqui por analogia para você e fica bem claro. Então, o povo de Deus só pode vencer
ao se voltar para o caminho do Senhor e se arrepender. Então aí clama ao Senhor e o Senhor lhe dá ampla salvação ao crer, porque Deus é bom e é bondoso para aqueles que o procuram, porque mesmo que tenha falhado aquele povo, depois de 20 anos ali sendo subjugados, Deus tira o jugo quando eles se lamentam e se voltam a Deus. Então, eles se lamentaram profundamente pelos erros, né? Pelas falhas e clamaram. Então, quando alguém se volta a procurar Deus, já volta arrependido, volta não querendo mais fazer aquilo que estava desagradando, volta com o coração já, sabe, querendo estar limpo, sendo achado de pé. E o arrependimento é parte disso. Então, para que você se fique livre, foi essa palavra do Senhor, tá? Só o Senhor pode vencer, só o Senhor é Deus. Amém? Graças a Ele, Pai seja contigo.